Olá, Silvia, muito boa noite. É um imenso prazer tê-la aqui conosco hoje para falar um pouquinho da Feninja Talks. Sua fama já correu o mundo e aí a gente gostaria de começar com uma pequena apresentação sua e você trazendo um pouco da sua trajetória, de como a sua trajetória sedimentou essa construção dessa nova carreira. Se Aham. apresente, diga o que você faz e qual é o seu background que ajudou a construir essa maravilhosa carreira. Então, bom, para mim é uma honra de verdade, de coração, né, de estar aqui conversando com a sua audiência, conversando com você. E eu chamo, né, Silvia Patriani, estou nesse segmento do conteúdo, segmento da comunicação há mais de 20 anos, e eu trabalho com profissionais, tanto profissionais liberais ou empresários, CEOs, que têm uma história de vida maravilhosa e queira realmente transformar, impactar a vida de outras pessoas, ou simplesmente fazer com que caia insights para essas pessoas, né? Então, hoje eu sou mentora de palestrantes, trabalho o Brasil inteiro, então eu tenho já passaram pelo meu processo de construção da carreira mais de 160 palestrantes, tanto do Brasil como Inglaterra, Suíça, Portugal, Espanha, ou seja, vários profissionais de vários lugares, né? E são pessoas que têm sim uma história, que têm sim um interesse e uma missão na vida, que é contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, hoje eu trabalho como mentora de palestrantes e também as empresas hoje, elas me contratam para quê? Para que eu possa dar treinamento para os líderes, para que eles possam ter a habilidade da comunicação. Então, que é um pouco disso que a gente vai também falar hoje, né? Que é essa questão do comunicador. Então, eu atuo como palestrante e como mentora. Então, é esta a minha história. E me conta como é que a sua trajetória contribuiu, porque essa é uma função que não é tão comum. É uma função nova. Sim, Aliás, o mundo está cada dia mais comunicativo, né? Eu diria sim, até que tem uma certa cacofonia, muita informação, muita falação, com pouco sim, discurso qualificado. Como é que você conseguiu, exatamente. a partir dessa sua experiência, encontrar esse nicho de mercado, que é um nicho muito interessante, necessário, e que tem tão poucos bons profissionais nele? Olha, você falou uma grande verdade. O que me fez me tornar uma mentora, porque eu falo que a autoridade, o que te dá a segurança é a autoridade que você tem. Mas como você constrói essa autoridade? Você constrói com o seu conhecimento. Tudo o que você estuda, tudo que você lê, tudo que você vai em palestras, ou seja, todo o conhecimento que você vem adquirindo ao longo dos anos, as suas formações, as suas pós-graduações. Isso é uma parte. Só que aí você só seria um teórico. O que vai diferir é o seguinte, que você tem que ter a experiência. A experiência que vai te, né, que a gente fala, que vai separar o menino do homem, né, que é aquela coisa do que você foi lá e testou. Então, na minha vida, quando a primeira coisa que aconteceu, existiam duas empresas no Brasil, isso há 20 anos, mais de 20 anos atrás, que se chamava HSM, que fazia os eventos internacionais, trazendo as maiores autoridades do mercado. Então, a gente bebia na fonte. E depois tinha uma empresa que se chamava KLA. A KLA fazia eventos do mesmo porte, mas com palestrantes nacionais. Então, eu montei essa empresa junto com o Edilson. Então, lá eu pude ver duas coisas. Primeiro, como eram os bons palestrantes.
quais eram aqueles palestrantes que bombava, que todo mundo aclamava, né? O que é que fazia um bom palestrante? E segundo, eu ouvia o que as empresas queriam desses palestrantes. Que sabedoria que eles queriam, né? Que eles queriam? Era conteúdo ou era mais motivação? Então, eu trabalhei dentro dessa empresa durante 5 anos. Depois disso, eu fui ser empresária de um cara que ele era o que a gente pode dizer que não tinha nenhuma condição de ser um palestrante. Ele era tímido, ele era introvertido, ele era pequenininho, bem pequenininho, né? Porque geralmente a gente pensa em palestrante, né? Aquela, né? Grandão, tipo, né? E aí ele falou assim, Silvia, eu quero que você seja a minha empresária. E aí eu peguei e falei assim, nossa, mas ser sua empresária? Eu nunca fui empresária de palestrante, né? Aí ele falou assim, eu também não sou palestrante. Então a gente pode aprender juntos. Então, através desse primeiro palestrante, eu fui construindo a carreira dele. Então eu fui sendo empresária, então você tem que ser autor de um livro. Então, corri atrás das editoras. Você tem que ser palestrante internacional, fazia tudo. Então, durante 3 anos que a gente não tinha internet, eu construí a estrada para que ele se tornasse aquela autoridade, aquele palestrante referência. Então, 50% o talento dele, óbvio, né? E 50% a minha estratégia. E a partir daí que eu descobri, então, que eu era realmente uma mentora, porque eu tinha sido empresária, eu tinha uma empresa que fazia eventos abertos. Então, assim, foram muitas coisas que a vida e a experiência me trouxe. Então, o que a gente tem no mercado hoje, Manuel? Nós temos pessoas que dão curso. Roberto do Chiniachi, ele dá curso de como você ser um palestrante. Tem uma infinidade de palestrantes. Tatiane Deanda, ela dá curso de como você ser palestrante. Eu parto do seguinte princípio. Palestrante, todos nós somos. Todos nós. Quem tem a habilidade de falar, se você é um líder e você reúne a sua equipe para você falar alguma coisa ou dar alguma informação, motivar, você está sendo um palestrante. Então, isso daí, todos nós somos. Agora, existe um diferencial, que é o viver de palestra. Aí é o palestrante profissional. Então, para isso não tem curso. Isso daí tem que ter mentoria. É o pegar na mão e vamos construir. O que você vai falar, que assunto, como você cria. Existe uma coisa que chama autoridade e a outra que é notoriedade. Como você cria essa notoriedade no mercado? E além de ser, né, um exímio, né, um comunicador acima da média. Então, é isso que faz realmente o mentor. Existe um perfil, Silvia, a pessoa gosta de comunicar por quê? Ele tem uma noção quase como um sacerdócio, que ele precisa passar para frente o conhecimento, ou ele busca ser reconhecimento social, ou ele tem uma necessidade de se expressar, de se comunicar, de ter um lugar no mundo. Qual é geralmente o perfil das pessoas que procuram esse cargo, essa atividade palestrante profissional? Tá, olha, como eu te disse, palestrante todos são. Então, aquele que tem o ego, eu quero, né, ser notado, eu quero subir no palco e ser aclamado. Quando se tem ego, o cara só é palestrante, né? O cara escreveu um livro lá e ele quer palestrar sobre o livro dele, mas ele quer por ego. Então, isso é o palestrante. Agora, para você ser um profissional mesmo, falar assim, não, eu quero realmente, é o cara que tem uma missão. A missão dele tem que vir da alma, tem que vir do coração dele. É aquela coisa que ele não pensa no que... Não é assim, ele está pensando no que ele vai receber. Olha, eu quero ser um palestrante profissional porque eu vou dar 4 palestras em um mês
e cada palestra delas eu vou cobrar 10 mil. Ou seja, trabalho 4 horas por mês e ganho 40 mil. Esse cara não tem sucesso. Por quê? É aquele negócio, ele pensa no ter e não no ser. Então, o que torna realmente um palestrante? Tem gente hoje, vou te falar um caso, que foi meu mentorado, se chama Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, que escreveu o livro O Encantador de Sonhos. Né? Você conhece, você sabe da história do Geraldo Rufino? Não, não conheço. Não conhece? Ele é hoje, ele é o maior empresário que existe, é um cara assim milionário, e ele é uma pessoa negra que nasceu e se alimentou do lixo. Então, ele morava no lixão. Mas, assim, pais que tinham vários filhos, aquela coisa toda, só que ele tinha uma coisa, ele tem o querer fazer as coisas. E ele foi subindo na vida, e hoje ele tem uma empresa que chama JR Diesel, é a maior empresa que trabalha com peças automotivas, né? Então, esse homem, o Geraldo Rufino, ele não foi ser palestrante por causa do dinheiro. Entendi. Mas ele foi ser palestrante porque ele queria falar para as pessoas que quando você tem um propósito, que não importa aonde você nasce, não importa o que você tem, o que importa é aonde você quer chegar. Então, a missão dele é de levar as pessoas a sair, entendeu? Aquela coisa, saia dessa pobreza, sabe? Não importa, venha, né? Você pode sim mudar a sua vida. Então, essas pessoas, por exemplo, uma Luísa Helena Trajano, a dona do Magazine Luiza, você acha que ela precisa da palestra? Não precisa. Ela dá palestra. Ela tem um senso de missão claro, em toda a conduta na gestão dela, não é na palestra, na gestão, ela transpira essa missão da comunidade, de levar junto a comunidade, não só dos colaboradores, mas das cidades, das pessoas mesmo. Exatamente. A Luísa Helena, eu falo assim, as qualidades de um bom palestrante, eu te falo, congruência. Aquilo que ela fala, verdade, ela né? aplica na vida dela e aplica na empresa dela. Quando ela fala liderança pelo exemplo, ela trabalha no saque da empresa dela. É ela que atende aquela senhorinha que comprou um negócio de fazer sanduíche que não deu certo. Uhum. Então, ela é uma mulher que, quando ela sobe e vai falar de empreendedorismo, ela não é aquela pessoa que chega para falar de política, ou para falar mal do governo, ou para falar de taxas, de tarifas, não sei o quê. Ela fala, gente, existe uma forma de você empreender, de você fazer, de você ir à luta, né? Então, por quê? Ela não precisa do dinheiro, ela é uma palestrante porque ela quer passar algo às pessoas, ela quer inspirar. Ela fala, eu sou brasileira, e eu luto pelo esse país. Então, ela tem a congruência, aquilo que ela fala é verdade, ela tem a autoridade, ela pegou uma empresa de Franca e se tornou, hoje o e-commerce dela é a maior referência que tem de vendas, né? E se você for ver para o lado do empreendedorismo, tem vários palestrantes, o Tiago Nigro, que foi um cara, né, o Primo Rico, tem várias pessoas. Então, eu te falo, são as pessoas que têm missão, são as pessoas que querem transformar. Além, então, dessa questão da verdade, o que é ser um comunicador excepcional? Quais outras qualidades ele tem que agregar, além dessa verdade, dessa missão? Uhum. Sim, olha, para você ter uma ideia, isso daí é tão sério, que muitas pessoas que você conhece, vou te dar um exemplo, olha só. Uma vez, eu estava num evento de startup. Lá estava o João Apolinário, lá estava o João Klepper, lá estava o menininho do China Inbox, vários caras que queriam fazer o aporte, queriam investir na startup. Então, o que tinha? Tinha os meninos com ideias maravilhosas, com produtos de startup que com certeza ia estourar para vender, mas eles tinham que fazer um pitch. O pitch é fazer uma apresentação, falar do produto dele, falar da startup dele.
E pasme você, o cara que ganhou, que o pessoal fez aporte e falou, não, tá bom, a gente vai investir então na tua startup, não era o melhor projeto, mas era o cara que ele era um comunicador excepcional. O que que acontece? A comunicação dele não tinha ruído, era uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, consistente, entendeu? Então, assim, hoje em dia você vê que muitas pessoas, olha só, quanto mais você vai subindo na escalada da vida, mais habilidade de comunicação você tem que ter. Porque você vai estar à frente para apresentar o seu negócio, para fazer reuniões, para falar em público, né? Então, o comunicador excepcional é aquele que ele entende que dentro da comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro entende. Então, começa aí o erro. Tem gente que fala assim, nossa, os meus funcionários são todos burros. Eu falo, eles não me entendem. Vai lá e faz tudo ao contrário. Não são burros. O problema é você que não está sabendo comunicar. Entendeu? Então, a comunicação, a responsabilidade é sua. Se o outro não está entendendo, é porque você não está sendo claro. E existe várias formas, através da sua expressão corporal, através do seu olhar, através do seu tom de voz. Então, isso que faz com que você se torne um comunicador acima da média, que as pessoas entendem. Então, é isso que você tem que ter. Quanto mais habilidade você tiver na comunicação, são as pessoas que mais valem, são as pessoas que você quer trazer para dentro da sua empresa. Então, você fala assim, nossa, aquele é um encantador de pessoa. Então é isso. É a sua capacidade de ser compreendido e não a capacidade de se expressar necessariamente. Exatamente, exatamente. Então, o comunicador excepcional é aquele que ele ouve muito, ele ouve mais do que fala. Mas quando ele fala, a fala dele é certa. Tem gente que fala 10 vezes a mesma coisa. Ele fala e repete, né? Então, se torna cansativo. Ou aquela pessoa que não para de falar, que aí você também não aguenta. Liga, né? Ô, Silvia, me fala uma coisa. Você sabe que na Feninja e tudo é uma cadeia de joias, né? O IBGM Sim. é um instituto que cuida da cadeia produtiva de joias, gemas e joias. Então, os maiores associados do IBGM, além das indústrias, são os próprios varejistas, as lojas, joalherias. Como usar essa comunicação para conseguir alavancar os clientes, a marca e a empresa? Como eu faço que esse discurso seja compreendido, gere interesse nesse cipoal de informação que hoje o consumidor está submetido? Eu digo o seguinte, olha só. Quando uma pessoa ela entra dentro de uma loja, ela não está comprando o produto ou o serviço daquela empresa. Ela está comprando a história que está por trás disso daí. Então, esses nossos ouvintes que trabalham com isso, essa ferramenta que é do storytelling é a maior ferramenta que nós temos. Então, isso é o que vende, é história. Então, você tem que envolver, você tem que fazer uma embalagem do seu produto com o storytelling. Olha só, uma vez o dono da Rolex, ele estava dando uma entrevista. E aí o repórter virou para ele e falou assim, senhor, como que está o mercado de relógios? Aí ele virou para o repórter e falou assim, não sei. Aí o repórter falou assim, mas como assim o senhor não sabe como está o mercado de relógio? Ele falou, porque a pessoa que compra o meu produto, ele não está interessado apenas em ver as horas, ele compra uma joia. Então, o que ele vendia era uma joia. É a história que está por trás de um Rolex. A mulher que usa um Chanel número 5,
ela não está usando um perfume, ela está usando a sedução, aquela noite especial, aquele encontro, ela se empodera, ela trabalha a autoestima dela. Então, vocês, né, que trabalham com a beleza, com a joia, têm que ser envolvida, sim, através de um storytelling. E esse storytelling bem contado, ele alavanca os seus negócios, ele alavanca a sua marca. E para isso, existem várias técnicas. Existem, porque para você fazer storytelling, existem a raiz, existe o roteiro disso daí. Então, tem várias formas de você fazer. Eu tenho, sim, aí seria um curso que eu dou, né? Que entra dentro da comunicação e eu ensino a como fazer storytelling dos seus produtos ou como você vai vender os seus produtos e os seus serviços. Mas pode ter certeza que no segmento, o que embala, o que faz realmente alavancar os seus negócios e alavancar a sua empresa é o storytelling. Mas o storytelling tem que ter um fundo de verdade. É sempre a história pode ser edulcorada, pode criar um mito, Sim. mas ela tem que ter um fundamento na verdade. Sim. Isso é que é mais relevante. Nós estamos falando de autenticidade, de verdade. Então, né, temos que ter muito cuidado que o storytelling tem que se basear em fatos reais. Todas as vidas são ricas. A gente desencontrar os pequenos pontos que a diferenciam do outro e trazer aquilo numa roupagem interessante, com analogias interessantes. Mas penso que tem que ser sempre com o fundo da verdade. Olha, você falou absolutamente corretíssimo. O que acontece? Dentro do storytelling, é como você conta, tem que ser baseado sim em cima da verdade. Quando perguntaram para o dono da Rolex, ele não falou assim, eu não sei, por exemplo, o Rolex, ele é melhor, ele não depreciou as outras empresas, ele não falou mal das outras empresas, ele nem tocou nas outras empresas, ele falou o que era o produto dele. Então, é isso que você está falando, é sério, você tem que falar a sua verdade, é focar no seu produto, nos benefícios que tem o seu produto. Porque não adianta você ter um produto que não seja verdadeiro e querer contar uma história ali que aquilo lá é bom, né? Não vai acontecer, a marca não vai pegar. Então, tem que ser baseado, sim, na ética, na congruência, na verdade. E é só o envolvimento, é a forma, o storytelling é a forma como você conta, como você traz essa história. Então, está certíssimo a sua colocação. E é interessante que eu penso que na questão do storytelling você tem que estar sempre atualizando o mito, né? Então, você, a partir de uma base de que nasceu a história, ou era aquela missão, nós estávamos falando do empreendedor original, a partir de um desejo que extrapola o aspecto apenas mercadológico, mas esse mito tem que estar permanentemente atrelado ao seu tempo, né? Então, Com hoje, certeza. o storytelling, de alguma forma, tem que levar em consideração responsabilidade social, tem que levar em consideração, por exemplo, as questões ambientais, ética para com o consumidor. Então, se num determinado tempo a gente tem a fantasia, ao mesmo tempo ela está sustentada em pilares concretos, né? que dão vigor, que dão estrutura para que a gente possa sonhar, que a gente possa aí criar uma fantasia maior, mistificar mesmo esse início, mas sempre em bases reais, mas atualizado. Quer dizer, não adianta eu ter também uma storytelling que está no passado. O passado é bom como ponto de partida, mas nós estamos construindo história todos os dias, né? Todos os dias. A gente tem que ter esse cuidado da história refletir o nosso tempo. Nós estamos alinhados, se possível, até vislumbrando para onde caminha um pouquinho os desejos do consumidor. Eu acho que isso ajuda muito. Sim. Mas sim. tem que estar lastreado em fundações sólidas, né? Ética, valores, missão, o coração. Com né? certeza. Como a pessoa. Com certeza.
qual o papel social que essa empresa tem. Mas tudo isso, a gente fala, parece que é coisa de só de empresa grande. Não, mas no tamanho que a gente é, no local onde a gente está, a gente pode ter uma relação boa com a comunidade. Eu posso interpretar e ter um storytelling adequado para aquela região ou para aquele momento. Eu posso construir depois um storytelling que se amplia a partir desse dado. É a única coisa, eu acho que você falou bem, que era a questão da verdade. A verdade, ela tem que ser um valor concreto, real. Busca esse valor. É uma pequena receitinha da vovó, é um marco histórico na cidade, é uma técnica inovadora. Qualquer coisa serve de ponto de partida para você começar um storytelling de sucesso na tua empresa. Com certeza. Tudo isso que você falou é correto. E outra coisa, olha só, não adianta eu embalar a minha marca e, por exemplo, você usar o trabalho escravo. Uhum. E aí você sabe que você está explorando, né? Então, por exemplo, você tem lá um produto de beleza, mas você está explorando, você está devastando a Amazônia, você está explorando tal trabalhador. Então, tem as roupas que vende barato, mas também aquela pessoa vive lá escravizada. Então, isso daí não é sustentável, tá certinho? Isso daí tem que partir assim, é o princípio, né? Tem que ter ética, tem que ter os valores, tem que ser sustentável, tudo. E aí que você vai usar a história para poder contar. Olha só, vou te contar uma história. Eu tenho um mentorado meu, e ele é um cara muito humilde, era um cara que nasceu no sítio, mas não que o pai dele era dono do sítio, olha só, o pai dele trabalhava no sítio, era peão mesmo, né? E o sonho dele era ir para a cidade para estudar. E assim foi, ele foi frentista de posto de gasolina, o cara foi, e até que, estudando, ele conseguiu uma vaga para ser office boy de um banco, e lá dentro, pela dedicação, pelo estudo, pelo esforço, ele foi galgando e se tornou gerente daquele banco. Mais para frente, esse banco foi comprado e ele, com o dinheiro que ele recebeu, ele falou assim, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu quero ser empreendedor. E aí ele começou a observar o que ele poderia fazer. E esse cara, ele montou um consultório, ele não era dentista, mas em parceria com um cara que era dentista, o cara era dentista e ele fazia a parte da gestão, né? E aí ele descobriu, teve uma clínica, outra clínica. Quando ele estava na 5ª clínica dele, ele descobriu que aquilo era um modelo de franquia. Para você ter uma ideia, hoje ele tem 900 franquias de clínicas odontológicas. E aí ele escreveu um livro que fala o seguinte, o nome do livro é Gestão Fácil. Porque ele fala que se a gestão da sua empresa for complicada, for aquela que não tem uma comunicação dentro dela, que nenhuma empresa consegue ficar. Através desse livro, que ele contou uma história, ele contou a história da vida dele. Ele contou a história da vida dele, junto, ele mostrou o que é a empresa dele, quais são os valores da empresa dele, e ele se tornou best-seller, vive na capa das revistas e como os mais vendidos, e ele usou o storytelling da vida dele com o case de negócio dele, que tem mais de 900 franquias espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, para o quê? Alavancar a imagem dele. Cada vez que ele alavanca a imagem dele, vai a empresa dele junto. Quando ele dá uma palestra, o que acontece? Aquele que quer investir sabe que existe um produto que é sustentável, que você pode comprar. Quanto mais ele dá palestra, mais vende franquias dele, né? Então, para você ver como que você pode usar essa ferramenta do storytelling até em livros que você pode escrever. Você acha que o storytelling cria mais autoridade ou notoriedade? Ele cria autoridade. Ele só vai criar notoriedade se ele tornar
um best-seller, se em todas as livrarias tiver um livro dele, se tiver na Amazon, se tiver em vários... que as pessoas têm acesso. Porque é o seguinte, tem muita gente que tem autoridade, muito, mas que ninguém sabe que ele existe. Tem muito livro bom no mercado, só que você nem sabe que existe. Então, o livro ele te dá autoridade porque você está falando sobre aquele assunto. Você é capaz, você tem... Colocando isso em termos de loja, o storytelling pode ajudar não só a dar autoridade, mas também notoriedade se ela propuser uma expansão. Com certeza, com certeza. Pode sim. De alguma forma, os nossos vendedores, os vendedores que nos atendem nas joalherias e tudo, são palestrantes. De alguma forma, sim, eles estão falando da empresa, eles estão vendendo um produto, eles têm uma imagem, eles têm um storytelling para falar. Como é que a gente pode melhorar a performance dos vendedores de forma que eles se tornem, eu diria, não vendedores, mas embaixadores da marca, que eles possam fazer um trabalho de ampliação do desejo pela marca? Tá. Vou te contar uma coisa. O que acontece é o seguinte. Eles são sim palestrantes. Só que a primeira regra é o seguinte. Antes de você vender a sua empresa, o seu produto, a sua marca, esse seu vendedor, que é um palestrante, ele vende a ele mesmo. Então, olha só. Olha, a primeira regra é o seguinte. 7% do sucesso, ele vem através do conhecimento e as habilidades que você tem. Então, habilidade de falar, aquela coisa toda, conhecimento sobre produto, técnicas de vendas, tudo isso daí. Só que os outros 83% do sucesso, ele vem da capacidade de você se conectar com a outra pessoa e estabelecer uma relação de confiança e de respeito. Então, é o seguinte, se o teu vendedor, quando chega uma pessoa, o cara fala assim, esse cara é um tirador de pedido, esse cara é um embrulhão, esse cara é aquele que fala para me empurrar alguma coisa. Se não houver uma conexão, se ele passar e falar assim, esse cara é uma autoridade, esse cara aqui é um bom comunicador, esse cara me passa segurança, esse cara me passa conhecimento. Aí existe a conexão. Aí, meu filho, ele vende qualquer coisa para qualquer um. Entendeu? Então, essa habilidade, ela tem que ter essa conexão. Isso é a coisa mais importante. E a outra coisa que eles têm, sim, para se tornar melhor, é que depois que eles venderam eles, né? Que gerou... Você sabe aquela história que você trabalha numa loja. Então, por exemplo, você compra roupa numa loja. E aí, o que faz você voltar naquela loja? Você gosta daquele produto, mas é a conexão que você criou com o vendedor. Se aquele vendedor for numa outra loja que é concorrente, você vai atrás do cara, porque ele sabe. Então, é aquela coisa de você entender o que o seu cliente quer. É aquela coisa de você atender, que a gente fala de coração. Não faça conta, assim, nossa, eu preciso vender para esse cara, né? Porque a comissão vai ser tanto. Não, você tem que ajudar o teu cliente ao que é melhor para ele. Então, você tem que ser realmente, o que a gente fala, que é você se colocar no lugar do outro e entregar o que for melhor para o outro. Que aí sim você vai acabar sendo um encantador, que é a coisa mais importante. Você falou bem. Primeiro a coisa, a pessoa tem que se vender, depois tem que estabelecer uma relação de empatia com o consumidor, ou seja, ele tem que ouvir mais até para poder dar uma resposta adequada. E a partir dessa empatia, ele pode funcionar como um consultor. A partir de uma conexão estabelecida, daquela relação de confiança estabelecida, ele pode funcionar mais tecnicamente como um consultor. Sempre levando em consideração o interesse do cliente, que em última instância é que vai permitir que ele seja fidelizado, que ele volte várias vezes, que
ele faça um boca a boca Sim. bom na empresa. Então, o bom palestrante, o bom vendedor, ele tem uma visão de longo prazo. Ao estabelecer uma relação de respeito mútuo com o consumidor, com o cliente, visando atender a expectativa e a mesmo superá-la, se nós estamos falando de encantamento, superar, mas ele tem que sempre saber que ele não pode ultrapassar um limite, que é o limite do interesse do cliente. Ele pode harmonizar os interesses da empresa com o do consumidor, mas ele não pode ferir o interesse do consumidor, senão vai ser uma única interação e não várias interações. Exatamente. Numa boa storytelling, que ingredientes não podem faltar, Silvia? Olha, o que não pode faltar, existem várias técnicas também que são, eu vou até falar com cuidado, porque existe uma palavra que são os gatilhos mentais e a parte também da persuasão, mas não é aquela, às vezes as pessoas entendem persuasão com enganação, de você persuadir para confundir a mente do cliente e você arrancar alguma coisa dele, né? Mas existem muitos gatilhos mentais que você pode, sim, contar dentro dessa história. Então, por exemplo, as pessoas compram, Manuel, por dois motivos, né? Ou pelo desejo de ganhar algo, pela aquela coisa, né? Nossa, ou por medo de perder. Então, nossa, todo mundo tem um relógio, não sei do que, e só eu que não tenho, né? Então, elas compram ou por desejo de ganhar ou medo de perder. Então, quando você vai conhecendo o teu cliente, você vai saber o que é que mais agrada a ele, o que é que faz mais sentido para ele. Então, quando você vai contar uma história, quando você vai falar alguma coisa para ele, porque o storytelling, o que ele é? É conversa. É conversa, é você conversar, é você falar, é isso. Só que de uma maneira que ele tem um começo, um meio e um fim, uma coisa organizada. Mas é o conversar. Então, você pode falar, olha, vamos supor que você identificou, né? Vou te dar um exemplo bem fácil. Vamos supor que eu fosse uma médica endocrinologista. E aí, eu estava dando uma palestra e eu falo assim, minha senhora, se o seu filho vier fazer o tratamento de emagrecimento comigo, a senhora vai ver que a senhora vai ajudar seu filho, ele vai ter felicidade, ele não vai sofrer bullying na escola, ele vai poder fazer exercícios físicos, a autoestima dele vai melhorar, ele vai ser um cara feliz. Eu estou indo pelo desejo de ganhar. Ou eu posso ir pelo medo de perder. Minha senhora, se o seu filho não fizer um tratamento, um regime, seu filho vai ficar sedentário, ele vai ficar obeso, as pessoas vão chamar ele de gordo, vai fazer bullying com ele, e você vai ser uma mãe que não está cuidando dessa criança, está sendo displicente com ele. Então, dentro do storytelling, você pode usar esses gatilhos, que nada mais é a forma como você conduz. Ou você vai pelo desejo dela ajudar e de ver o filho dela feliz, magro, brincando, todas as meninas querendo ficar com ele, ou pelo lado irresponsável, pelo lado triste, o lado amargo, né? Então, o storytelling é usando também essas ferramentas na hora de contar. Silvio, eu vi uma coisa muito interessante no seu site, que era uma estratégia, um roteiro para encantar o cliente. Eu sei que lá você fala do palestrante, mas eu estou sempre tentando adaptar isso para a nossa situação de vendedor. Lógico. E você tem os 5 passos que são incríveis. Eu gostaria que você comentasse sobre ele, que são produzir imagens impactantes, quer dizer, como a comunicação sua cria imagem impactante, como você apresentar de uma forma cativante o seu produto, a sua empresa, como entusiasmar o consumidor, né, através de quais recursos, como comunicar uma experiência inesquecível, única, e como fidelizar clientes.
Então, Uhum. esse roteiro me pareceu assim, caiu como uma luva, como necessidade que nós temos na construção de uma estratégia de comunicação de uma empresa. E eu queria que você Exatamente. falasse um pouquinho dessa ideia de como criar imagens impactantes, ou como ter ideias cativantes. Quais são os pequenos truques para a gente transformar isso numa comunicação empresarial? Então, a primeira coisa que tem, como você criar, nós vamos trabalhando, você vai me perguntando e a gente vai trabalhando. Olha só, como criar uma imagem impactante? O que acontece? Nós temos, quando a gente é apresentado a alguém que a gente acabou de conhecer, pode ser num network, pode ser o cara que entrou dentro da sua loja, você tem, olha só que loucura, você tem 6 segundos. O inconsciente da gente, ele está ligado. E esse inconsciente, ele já vai fazer um julgamento a seu respeito. Então, pela forma como que você entra, olha só, pela forma como que eu aperto a sua mão, pela forma como eu estou vestida, pela cara como eu estou conversando, pelo nosso tom de voz, esses 6 segundos você já falou assim, posso confiar nesse cara ou não? Me passou credibilidade ou não? Esse cara aqui, ele é um tirador de pedido, esse cara aqui é um malandro, esse cara não quer me vender, ele quer me empurrar alguma coisa. Então, essa imagem ela é construída dessa forma, em 6 segundos. E os outros, né, os outros restantes, o que acontece? Ele só vai firmar como que vai ser estabelecida essa relação. Então, assim, pô, vou ficar distante e vou tentar me safar desse cara. Como que a gente faz para estabelecer, para que não tenha ruído na comunicação? Primeiro, você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, o que a gente fala é o seguinte, esteja bem vestido. Bem vestido, Manuel, não é estar vestido de roupa de marca. Bem vestido é você estar adequado à função que você exerce. Imagina que você vai vender um anel de brilhante com uma puta de uma tatuagem assim no braço, ou a menina com uma camiseta regata, com um puta do decote até aqui, com uma mini saia até aqui. Ou seja, o cara, a única coisa que ele não vai prestar atenção é no brilhante. Ele vai prestar atenção nela. Ali já deu ruído. Outra coisa, pelo o seu tom de voz, na hora de você falar, igual vamos supor o cara, nós não vendemos relógio. A pessoa que entra aqui dentro, ele está interessado, né, em comprar uma joia. Então, como você entoa a entonação da sua voz, a sua posição, a sua expressão corporal, tudo isso vai diminuindo esse risco e vai te dando uma boa apresentação. E também, o quê? O sorriso, né? Tem lugar que você entra que você acha que você entrou na funerária. Porque o cara tá tão assim, você fala, não, eu entrei na funerária, não foi na loja, entendeu? Então, o corpo fala. Então, E eu acho essa daí... muito interessante você estar trazendo assim, porque o vendedor é a alma viva da loja, né? É o que faz. A relação acontece por essa relação humana. Mas mesmo Exatamente. no digital, essa ideia da questão da imagem impactante me tocou muito, porque como nós estamos cada dia mais numa cultura visual, é muito importante, as imagens têm um papel cada vez mais importante. Menos tempo para ler e mais tempo para visualmente você perceber o que está acontecendo. Então, Com certeza. é preciso que o ambiente da loja seja inspirador de cara, que ele já De cara. tenha algumas imagens que sejam inspiradoras para o cliente. É preciso que na vitrine haja um mix de produtos que seja não só aquilo que 90% dos clientes vão comprar, mas que tenha 10% de coisas incríveis. Porque Sim. é o que você falou, ele compra o pacote. Essa empresa é capaz de fazer coisas extraordinárias. Aí eu vou comprar uma coisa mais simples, porque está no meu Sim. orçamento, ou porque eu sou mais conservador. Mas eu sei que ela investe em design, eu sei que ela tem capacidade de criar inovação, ela tem capacidade de criar coisas atemporais, que daqui 20 anos estarão na moda ainda. Então, Sim. essa ideia desse mix de produtos
e da arquitetura do ambiente é fundamental para a gente criar uma experiência no ponto de venda ou no site, as imagens do site, a forma como é Sim. apresentado, né? O storytelling, como ele vem apresentado logo em primeiro plano e não lá embaixo, no final, no rodapé do Exatamente. site. Né? Nós primeiro temos que criar desejo, para depois de criar o desejo, a compra se fará de maneira mais natural, mais simples, porque ela já vai estar imbuída de outros atributos intangíveis. O tempo todo você está falando assim, olha, quais são os intangíveis que eu estou agregando na nossa relação, quais são os intangíveis que eu estou agregando no produto. Então, a ideia de imagens impactantes e ideias cativantes, elas formam uma dobradinha poderosa para permitir que o cliente tenha uma visão que extrapole a ideia da matéria e amplie para a questão do desejo, para os atributos intangíveis. E, ao mesmo tempo, Com certeza. você fala sempre do palestrante. Não é o conteúdo, é a magia com que, é a forma mágica com que ele transfere aquele conhecimento que vai provocar retenção na memória Com do certeza. ouvinte, né? Olha, isso que você falou é tão grande verdade, porque o que a gente fala? A gente fala da experiência do cliente. Então, o que acontece? Ele tem que ter uma experiência lá dentro da sua empresa, dentro da sua loja, que cause nele uma profunda sensação. Porque o que acontece? A gente, primeiro, quando você entra num lugar, a primeira coisa é o que você vê. Depois, o que você ouve. E depois, o que a pessoa vem te falar. Então, isso que você falou de criar um ambiente, você já olhou para aquela loja, você já olhou para aquela vitrine, você já olhou para as coisas, você já criou uma sensação. E aí você vai querer experimentar. Então, tudo isso é muito importante. E isso faz parte também da comunicação. E eu fico pensando sempre que, às vezes, a gente tem muito cuidado com a comunicação externa e esquece, às vezes, trabalho com um colaborador interno. Porque, primeiro, eu tenho que vender para o colaborador interno, que é aquela coisa incrível, é excepcional, tem atributos maravilhosos, ele tem que, o vendedor tem que se abstrair, que aquela realidade nem sempre é a dele, mas no sonho todos são possíveis. As pessoas podem trabalhar de uma forma onírica, de uma forma de acreditar que aquilo ali é bom, seria bom para ele se ele tivesse recursos e, portanto, é bom para quem pode tê-lo, genuinamente. Se nós fizermos isso, vai ter mais verdade na relação, vai ser mais fácil fechar a venda e o cliente vai se sentir mais seguro ao efetuar a compra. Então, são duas facetas importantes. Trabalhar a venda dos intangíveis, da história para a equipe, para o colaborador, de forma que ele possa transmitir com a mesma empatia, com o mesmo entusiasmo, com a mesma credibilidade para o consumidor, esse mesmo discurso, que não é um discurso construído falsamente, ele é ricamente elaborado a partir das experiências e das verdades que os valores da marca possuem. Você falou duas verdades aí, olha só. Ninguém vende aquilo que não compra. Então, se o teu vendedor, se o teus colaboradores, eles não souberem o valor que tem e o que eles estão vendendo, o sonho que eles estão vendendo para as pessoas, né? A riqueza que eles estão vendendo, o desejo que eles estão vendo para as pessoas, se ele não comprar isso daí, ele não consegue vender. Então, é a primeira coisa. Então, tem que fazer realmente com que eles comprem essa ideia. E a segunda dica é o seguinte: nunca pense no seu bolso, pense sim no bolso do cliente. Porque tem vendedor que não vende porque ele acha que aquilo é caro. Não pense no seu bolso, que você não teria condições neste momento. Então, tem pessoas que têm as crenças limitantes. Então, quando você trabalha nesse segmento, que são de joias, né, que são pedras, essas coisas que têm valor, você não pode pensar no seu bolso, você tem que pensar em o que é o desejo daquele cliente.
que experiência que você vai trazer para ele e comprar a ideia, né, do produto que você vende é realmente algo de valor. Então está certíssimo. Você falou de uma maneira mais bonita que eu falo mais simples. Fala o seguinte, olha aqui, ninguém troca gramas de ouro por dinheiros. Você troca dinheiros por experiências, por expectativas, por desejos. Ninguém troca dinheiro por grama de ouro. Só contam as expectativas, os desejos, as tristezas, as alegrias, porque o que você está vendendo é o intangível. Exatamente. 99% das pessoas que estão na sua frente não são investidores. Eles não estão preocupados com aquela matéria-prima, com a valorização dela. Eles estão preocupados é que aquele presente, que aquela compra vai ficar eternamente marcada na cabeça dele. Se tornou uma experiência inesquecível. Exatamente. Como que aquele produto, aquela grama de ouro, aquela pedra, se transformou no simbólico de uma expectativa, de um desejo, de uma vontade hedonista de se autopresentear, mas tudo é uma expectativa que está por trás. E o bom vendedor tem que saber prescrutar e entender rapidamente o cliente, aonde que mora esse desejo, aonde que mora essa expectativa para poder atendê-lo de forma justa, correta, dentro do limite do bolso dele, né? Aí, exatamente. A experiência vai ser incrível, inesquecível, como você disse. A pessoa vai estar eternamente associada. Aquela joia não tem moda para ela, porque ela representa simbolicamente uma sensação, um desejo, uma ideia, um dia na vida, uma transformação, uma conquista. Exatamente. Você, olha, o que acontece? É o valor intangível. Eu vou te contar uma coisa. Eu moro em São Paulo há mais de 30 anos, né? E nunca fui assaltada assim de rua, nada disso. Uma vez eu estava num restaurante, um restaurante de nível bom, de segurança, aquela coisa toda, e meu pai me deu uma pulseira de ouro quando eu fiz 18 anos. Meu pai me deu de presente a pulseira. E aquela pulseira, meu pai mora no interior, e então aquela pulseira era o meu pai sempre presente comigo, né? Toda vez que eu fazia, você ia ver, eu via a pulseira, era o meu pai. E nesse dia, dentro do restaurante, o ladrão levou a minha pulseira. Cara, eu posso entrar numa loja e comprar 10 pulseiras, mas não vai ser a pulseira que meu pai me deu quando eu fiz 18 anos. Isso é valor. É verdade. A história. É muito importante. E, por último, nos seus passos incríveis aqui, como criar clientes fiéis e apaixonados. Quer dizer, nós já fizemos todo um trabalho anterior, estabelecer uma empatia, estabelecer uma verdade, comunicar de forma adequada. Nós procuramos atender as expectativas, os intangíveis que ele tinha, e depois vem o pós-venda. Você acompanhar a trajetória daquele produto que não mais pertence à empresa, mas que ele está ressignificado na mão de um cliente. Exatamente. Como você acompanha isso? Como você pode ajudar a gerar essa fidelização? Olha, primeiro assim, olha, lembra, quando você estabelece conexão com o cara, com o teu cliente, quando você estabelece essa conexão, o cara sabe que você vai vender aquilo que você entende ele, que você tem autoridade, que você sabe que aquela pedra é realmente uma pedra boa, né? Uma joia. Então, existe essa verdade. E esse cara, ele acaba realmente te escolhendo. Ele fala, não, eu quero realmente comprar desse vendedor. A outra coisa também que a gente fala é o seguinte, que uma venda só termina quando o cliente volta e compra novamente de você, né? Então, uma venda só termina quando ele volta e compra novamente de você. Então, esse comprar, ele é de você realmente encantar. E como você encanta? É sendo verdadeiro. É sendo verdadeiro. É de você não estar interessado no quanto você vai ganhar, mas em sim o que o cliente
de você atender a história dele, a expectativa dele, de você fazer ele ser feliz. Então, quando você está mostrando de coração, meu amigo, se você não encontrou nada aqui hoje, ok, mas olha, quando chegar alguma coisa que é isso que você deseja, eu vou te ligar. Não tente vender, se naquele momento nada lhe agradou, não tente empurrar qualquer coisa. Não tente, porque é melhor você dar um passo para trás para você dar 10 passos para frente, para você caminhar, entendeu? Então, não queira ganhar uma vez só. Né? Não, ele entrou aqui agora e agora eu vou ter que vender qualquer coisa para ele. Não. Se naquele momento ele tem uma expectativa e você não tem, vai atrás. Busca em outras lojas, busca o modelo e aí liga, fala, olha, tá aqui o seu sonho, tá aqui, eu fui atrás. Então, seja verdadeiro, atenda a necessidade dele, não do seu bolso. Porque o dinheiro ele é consequência, gente, não é frase feita. Você está falando uma diferença enorme entre valor e preço. O valor não tem preço. Não tem preço. Quando você trabalhou os intangíveis, a pessoa vai gastar e vai achar que gastou bem, porque não tem preço. Exatamente. Se não está convencido do valor, é uma questão de preço, portanto, sujeito a desconto, a uma insatisfação mediana. Então, acho que é isso. E outra coisa, dica aí para dar, para você gerar essa fidelização do seu cliente, mantenha seu cliente informado, não na questão de querer ficar vendendo para ele toda hora, mas não, fala, olha, eu sei que você gosta de ouro, ó, eu sei que você gosta de pedras, olha, eu vou posso te manter informado do que tem no mercado, do que está acontecendo? Porque manter essa relação, você está próximo da pessoa. A gente não pode perder a conexão. Isso. Não pode perder a conexão. Então, é muito importante. Silvia, foi sensacional estabelecer esse paralelo. Eu gostei demais. Nós tivemos hoje o privilégio de ter a Silvia Patriani. E eu acho que a Silvia nos mostrou uma coisa muito importante hoje, gente. É o seguinte, a Silvia trabalha com palestrante. Ela prepara o palestrante, ela estabelece uma estratégia de comunicação para cada um tem a sua estratégia. Ela prepara a forma como esse palestrante se coloca, como ele se vende, desde a postura, do jeito, da roupa, até os conteúdos, como apresentar os conteúdos, como estabelecer uma estratégia única para cada um, como você reforça essa ideia da individualidade. Então, isso foi para nós um clarão, porque ela mostra que no nosso segmento é a mesma coisa. Eu posso trabalhar os vendedores como se fossem palestrantes, preparando-os na sua singularidade, mas na homogeneidade da missão e valores da empresa, e preparar a empresa também com estratégias, como ela quer ser vista, como ela vai se apresentar, de que forma os produtos estarão conectados ao cliente, de que forma a inovação é colocada, ou qual a missão e os valores dessa empresa. Nada é por acaso, tudo muito bem estruturado, porque nós falamos de perenização, de estratégia de longo prazo, num mercado extremamente competitivo que a gente vive. Então, é interessante pegar o exemplo da Silvia, que é um mercado, é um nicho muito especial, e ver que, apesar disso, nós estamos falando das mesmas verdades, das mesmas estruturas, das mesmas necessidades, porque, em suma, nós falamos com seres humanos, com consumidores que reagem a esses mesmos estímulos que nós estamos falando, tanto como palestrantes, como vendedores, como pacientes, médicos, todos nós estamos nessa condição de receptores de uma mensagem. E nós temos a obrigação de fazer o nosso melhor para que a nossa mensagem, como a Silvia bem lembrou, seja bem compreendida para aqueles que nos interessam. Eu vou deixar você encerrar, Silvia, com as suas palavras e agradecer já a sua disponibilidade, o seu tempo de partilhar esse conhecimento conosco aqui hoje. Olha, Manuel, eu que sou grata mesmo.
eu quero a nossa, nós nos conhecemos agora, então gerou muita conexão. A gente tem os mesmos pensamentos, a mesma forma de ver. E eu espero que essas palavras, eu espero que esse um pouco do que eu conversei com vocês, que venha realmente acrescentar, que venha dar um insight, que venha melhorar a sua vida e falar o seguinte para vocês, gente, conhecimento não ocupa espaço. Vão atrás de conhecimento, tem muitas lives, tem muitos livros, tem muita coisa boa no YouTube. Então, assim, você, quanto mais adquirir conhecimento, mais você vai se transformar. Então, é essa a dica que eu dou para vocês. Quem quiser, eu tenho o meu Instagram, que no Instagram é Silvia Patriani. E o que eu puder ajudar, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, é só entrar em contato que a gente ajuda sim. Então, minha eterna gratidão em poder participar e ter esse momento maravilhoso. Obrigado, então, a vocês que nos acompanharam e esperamos nos ver em breve em outra live do IBGM, do FENINJA Talks. Muito obrigado. Obrigada.